Olá, aqui é Denise Seron, especialista na menopausa psicológica, e nessa aula eu vou te ensinar uma técnica utilizada por superatletas que vai te ajudar a diminuir as crises de onda de calor, vai te ajudar a dormir melhor, combater dores no corpo e é uma super ferramenta reconhecida e aprovada por psicólogos e psiquiatras para controlar as crises de ansiedade. Ao final dessa aula, eu vou te dar um presente que vai te ajudar a realizar a técnica todos os dias e em qualquer lugar. Mas antes, responda com sinceridade. Você se preparou para chegar na menopausa? Em todos os seus anos de vida, em algum momento, você conheceu ou ouviu falar de alguma mulher que tenha sido ensinada a viver a menopausa? Você teve alguém que te orientou e te ensinou o que fazer nas crises de ondas de calor, de insônia, ou como lidar com seus relacionamentos familiares, com o seu trabalho e com você mesma, tendo as suas emoções todas bagunçadas pela baixa hormonal? Você, eu e a grande maioria das mulheres chegam perdidas na menopausa. E o pior, normalmente a gente só vai descobrir que está nela quando começa a sentir os sintomas no nosso corpo. E é só nessa fase que a gente corre para buscar ajuda, não é mesmo? Algumas fazem reposição de hormônios, outras não podem ou não querem se arriscar com a terapia hormonal. Tenta chá de amora, suplementos disso ou daquilo, receitinha que a amiga compartilhou no Facebook. No fim, acaba desistindo de tudo, agarra no ventilador e continua do jeito que estava ou ainda pior. Sei bem como é frustrante a gente criar uma expectativa, acreditando que encontramos a solução de todos os problemas e meses depois nada ter dado certo. Eu sabia que chegaria um momento, mas nunca me preparei para eles, confesso. Além disso, não tinha informação correta nem mesmo com a minha médica. Parece que menopausa é um dos momentos mais solitários que a mulher vai viver, sem contar que para muitas ainda é motivo de vergonha e falar sobre ela é um verdadeiro tabu. Na minha vida, os sintomas foram surgindo e eu simplesmente segui tentando ignorá-los, até que não deu mais. Chegou um dia que eu tive a pior crise de calor. Meu corpo todo tremia, meu rosto ardia, eu sentia como se estivesse pegando fogo. Estava suando e o meu coração palpitava tanto que eu não conseguia pensar em outra coisa a não ser que estava infartando. Esse momento foi definitivamente um divisor de águas na minha vida. Logo depois entrei para a faculdade e foi então que eu comecei a entender o que estava acontecendo. Eu acho que com você foi desse jeito. Nunca em nenhum momento pensei que o meu psicológico seria tão afetado pela menopausa. Antes de descobrir que estava na menopausa, eu só ouvia falar dos sintomas físicos dela. Algumas amigas e mulheres da família que eram mais velhas sempre se queixavam de calor, perda de sono, ganho de peso, dor aqui, dor ali. Eu via que algumas que eram sempre mais alegres e extrovertidas estavam mais caladas e cabisbaixas. Outras ficavam nervosas com facilidade. Mudavam de humor, da água para o vinho, brigavam com os filhos, se irritavam com os maridos, criavam problemas que nem sequer existiam. E eu, no meio daquilo, vendo todas essas cenas se repetirem cada vez mais com essas mulheres que eu tanto admirava pelo alto astral e alegria. Até então, eu não fazia ideia do porquê delas terem mudado tanto. Sempre comentava desses momentos com o meu marido e a gente chegava à conclusão de que devia ser por problemas financeiros, crises no casamento ou a correria do dia a dia com os filhos. Mas tudo começou a fazer sentido quando, estudando para uma prova na faculdade, descobri um livro de psicologia chamado Vencendo a Ansiedade e a Preocupação
com a terapia cognitivo-comportamental, onde o autor listava todos os sintomas de uma crise de ansiedade. Enquanto lia, comecei a me colocar no lugar de paciente e ali, repassando os momentos das minhas crises de calor, eu entendi que todos os meus sintomas físicos da menopausa, sintomas que eu sentia há meses e já havia tentado de tudo para acabar com eles, eram citados nesse livro como sintomas da ansiedade. Sabe aquele momento que você não está esperando por nada e de repente tudo clareia na sua mente? Foi nesse momento que eu entendi que os sintomas da menopausa não são só físicos e mais que os sintomas que a gente sente no corpo podem ser causados e aumentados pelos sintomas psicológicos. Deixa eu te contar algo que pode mudar a forma que você vive a menopausa. Nosso corpo fala e o que ele diz é reflexo do que se passa na nossa mente. Para entender melhor, eu quero que você pense na energia elétrica da sua casa. Isso mesmo, na energia elétrica. Quando você aperta o interruptor para acender a luz, a energia não está lá na lâmpada esperando você acioná-la. Ela tem todo um percurso até chegar na lâmpada e iluminar o cômodo que você deseja. Primeiro, ela sai de um sinal que é emitido lá no poste da rua. Em seguida, ela vai passando por toda a fiação até chegar ao interruptor, que quando é acionado emite um sinal de energia para a lâmpada através do cabo que conecta eles. Isso pode não fazer talvez nenhum sentido, mas é exatamente assim que a nossa mente fala com o nosso corpo. Antes mesmo de sentirmos qualquer coisa, desde dor até as sensações prazerosas, o sinal é emitido primeiro pela nossa mente, para depois refletir no nosso corpo. Então, a sensação de calorão, os suores noturnos e as crises de ondas de calor podem sim ser reflexo dos nossos pensamentos e emoções, do nosso estado psicológico e emocional, formados primeiro na nossa mente. Uma das coisas que eu mais venho pensando nos últimos dias é o porquê dessas informações não chegarem até nós. Sempre surge um novo tratamento para os sintomas físicos, um novo suplemento, mas quase ninguém nos ensina que a maioria desses sintomas começam e são intensificados na nossa mente. Depois é que eles vão refletir no nosso corpo. Segundo a Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, os sintomas como depressão e ansiedade são comuns de aparecerem na menopausa e influenciam os sintomas físicos, inclusive os fogachos. A grande maioria das mulheres tem menopausa psicológica, mas não sabem. Isso porque acreditam que todos os sintomas são devido à baixa hormonal. A depressão, ansiedade, baixa autoestima, irritabilidade e mudança de humor são os principais sintomas psicológicos da menopausa. E você sabe quais intensificam as ondas de calor? Pois é, a depressão e a ansiedade. E essas crises de ondas de calor são um dos sintomas que a maioria de nós teme e é um dos mais comuns na menopausa. Essas ondas horríveis de calor e quentura mudam toda a nossa rotina e interferem no nosso dia a dia. Você sabia que 3 em cada 4 mulheres passam por essa experiência no climatério e na menopausa? Algumas sortudas passam pelo climatério e menopausa e não têm uma única crise de calor. Outras sentem com frequência e essas crises podem durar por anos. Muitas mulheres acabam abrindo mão da vida social, porque se sentem com medo de estarem em público e terem uma crise. Você já viveu isso? De estar em algum lugar, ficar vermelha, começar a suar, é muito constrangedor, não é mesmo? Denise, você já passou por algum momento assim que te marcou até hoje? Já passei. Eu tinha às vezes essas crises de calor e era meio restritiva quanto a sair. Mas um dia eu fui num shopping, numa loja de departamento
com as minhas filhas e estava lá já tentando experimentar algumas roupas e tudo. Gente, de repente eu passei em frente a um espelho e quando eu me olhei, eu estava totalmente vermelha, o rosto ardendo, meu bigode todo suado e eu fiquei tão desesperada que eu deixei as roupas lá, peguei na mão das minhas filhas e vamos embora. Aqui eu não volto mais, tamanho constrangimento. E como essas crises acontecem? Bem, as ondas de calor podem vir com sudorese alternadas com arrepios de frios e taquicardia. Começa nos ombros e se estende até o alto da cabeça, por vezes trazendo a vermelhidão no rosto. Pode acontecer também durante a noite, perturbando o seu sono e fazendo com que a mulher venha sofrer com o despertar várias vezes durante a noite, o que deixa essa mulher cansada e irritada no dia seguinte. Quando pensamos no fogacho, o que vem à nossa cabeça na mesma hora é a sensação de calor, mas o que pode passar despercebido é a tensão que o nosso corpo faz durante essas crises. E se eu te disser que existe uma técnica que ajuda atletas de alto rendimento a relaxarem antes das competições, que pode te ajudar a diminuir as suas ondas de calor, a dormir melhor e a aliviar as dores? E mais, segundo pesquisadores da terapia cognitivo-comportamental, quando a gente vai diminuindo as nossas tensões musculares, a sensação de ansiedade geralmente é reduzida. Se você ainda não sabe, o DHEA é um hormônio que ajuda na produção da testosterona e do estrogênio, que são hormônios sexuais muito importantes para o funcionamento do organismo da mulher e que diminuem durante a menopausa, são responsáveis por muitos dos sintomas. Já é comprovado que as terapias, como a terapia cognitivo-comportamental, ajudam a aumentar os níveis do DA e também ajudam a combater o cortisol, que é o hormônio do estresse. O nome da técnica que eu quero te ensinar é relaxamento muscular progressivo, ou então técnica de Jacobson. Edmund Jacobson foi um médico que desenvolveu essa técnica em meados aí de 1908 e que até hoje é muito utilizada, tendo sido estudada e adaptada para que seja possível realizá-la sozinha, aí mesmo na sua casa. Em resumo, é uma técnica que consiste no relaxamento muscular gradual e que tem inúmeros benefícios para alívio do estresse, da ansiedade, da insônia e das ondas de calor. Para a realização dessa técnica é importante que você esteja no ambiente mais confortável possível e totalmente focada na sua realização. Essa técnica pode ser feita em uma região específica do corpo ou no corpo todo. Para as crises de calor, eu sugiro que você realize no corpo todo. Então vamos lá! Não vou só ensinar e passar a técnica para você, vou fazer junto. Afinal de contas, quem hoje em dia não está estressada, cansada, com tanta coisa acontecendo ao nosso redor, não é mesmo? Primeiro passo, relaxamento dos braços. Fique em uma posição confortável, fechando os olhos e permaneça assim por alguns segundos. Tente focar nesse momento na sua respiração, tornando-a uma respiração tranquila e completa. Foque em usar mais o diafragma. Em seguida, levante o braço direito com o punho e feche o punho. Sinta o músculo se contrair e conte 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relaxe lentamente até o braço cair e se tornar pesado. Faça agora com o braço esquerdo. Levante o braço com o punho e feche o punho. Sinta o músculo se contrair e conte até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O segundo passo é o relaxamento das pernas. Dobre o pé direito como se fosse uma bailarina, levando o dedão para baixo.
Depois conte 10 segundos e lentamente comece a relaxar os músculos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faça a mesma coisa na outra perna, contando até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O terceiro passo é totalmente voltado para a respiração. Permaneça em uma posição confortável, coloque as mãos sobre o estômago, inspire lenta e profundamente através do nariz, como se fosse mandar o ar para o estômago, e segure o ar por 3 segundos. Expire todo esse ar lentamente pela boca, com os lábios semiabertos, como se fosse assoprar. Repita os passos 3 e 4 por 5 vezes. Agora faremos o relaxamento da testa. Enrugue a testa levantando com força as sobrancelhas e em seguida relaxe lentamente a testa e as sobrancelhas. Contraia as sobrancelhas como se fosse olhar feio e depois relaxar lentamente. O quinto passo é o relaxamento dos olhos. Com os olhos fechados, faça um movimento de olhar para a esquerda, conte alguns segundinhos e relaxe em seguida. Faça depois o movimento de olhar para a direita e relaxe. Repita até sentir relaxamento da musculatura dos olhos. Vamos agora para o relaxamento dos músculos responsáveis pela fala. Com os olhos fechados, inicie uma contagem até 10, em voz alta, conscientizando-se do trabalho dos músculos envolvidos na fala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iniciar a contagem regressiva a partir do 10, diminuindo também progressivamente a tonalidade da voz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Agora, faça uma contagem regressiva a partir do 10, somente em pensamento. Agora vá voltando ao seu estado normal lentamente e evite fazer qualquer atividade mais brusca depois da atividade. E aí, você também se sentiu relaxada? É incrível como uma técnica simples e que a gente consegue fazer em qualquer lugar ajuda a combater os sintomas psicológicos e os físicos da menopausa que estão afetando a nossa saúde. Além disso, a respiração diafragmática ajuda o sistema nervoso a absorver de maneira muito mais eficaz o relaxamento que o seu corpo foi exposto, aumentando a oxigenação de todos os tecidos do nosso organismo. Agora que você começou a entender o que é menopausa psicológica e como ela afeta os sintomas físicos, eu quero te mostrar em um exemplo como funciona o método de combate aos sintomas psicológicos. Vamos dizer que essa mocinha aqui é você e aqui é onde você se encontra, deprimida, ansiosa, sofrendo com as ondas de calor, com a insônia, irritada, com o humor oscilando, com baixa autoestima e dores no corpo. E essa ilha aqui é o seu destino, é onde você quer chegar. Nessa ilha existe um baú que guarda uma poção mágica capaz de te rejuvenescer, de trazer de volta a energia que você sentia antes da menopausa, de sumir com as suas dores, com as suas crises de calor, devolvendo sua saúde física, psicológica e também emocional. Mas entre você e a ilha tem um mar
e você não consegue chegar na ilha nadando. No mar tem tubarões e a correnteza das ondas é muito forte para você conseguir atravessar. Então você compra um barco que é o conhecimento. Só que você não consegue navegar em linha reta, o vento é forte e a correnteza te joga de um lado para o outro e vai mudando sua direção. No fim, você se perde em alto mar. E o que você precisa para navegar sem medo e na direção correta? Isso mesmo, uma bússola. E essa bússola é os 5 segredos para vencer a menopausa psicológica. E é isso que você vai aprender na próxima aula. Antes de encerrar essa aula, eu quero te propor um desafio. Durante os próximos 7 dias, 10 minutinhos antes de você dormir, já deitada na cama, você vai fazer a técnica que aprendeu hoje. Eu vou te enviar lá no nosso grupo do WhatsApp um PDF com todos os passos para você seguir. Com a ajuda desse manual, você vai ver que rapidinho você vai conseguir decorar e fazer sozinha sempre que quiser. Topa o desafio? Comenta aqui embaixo o que você achou da técnica e como se sentiu fazendo ela. Não se esqueça de ficar atenta no WhatsApp, que assim que a gente liberar a próxima aula, eu vou te avisar por lá. Um beijo!